Quero te ouvir sobre o PL, obviamente, mas também queria te pedir para fazer uma costura política, porque a gente começou conversando com o Guilherme, infelizmente caiu, e ele estava dizendo que, de fato, a votação não deve acontecer hoje. É importante a gente relembrar também que o Republicanos, que no começo tinha dado um voto a favor para acelerar a votação, agora mudou também, mudou a sua posição, né? Isso também tem uma influência grande no que vai acontecer hoje, né, Cris? Bom dia. Bom dia, Vivian, Edu, William, todo mundo que está aqui acompanhando a gente. O que o republicano está fazendo, Vivian, isso acontece muito no Congresso, né, especialmente às vésperas, né, de votações absolutamente decisivas e fundamentais. O Republicanos votou pela urgência da votação deste assunto, porque, de fato, não é um compromisso com o mérito, com a substância do projeto. Mas isso muitas vezes é usado, né, para dizer, olha, estou aqui, vem conversar comigo, vem ouvir o que eu quero, né? Então é quando se abrem as portas daquelas negociações, né, que usualmente tem como consequência o famoso toma lá, dá cá. Então é como se o republicano tivesse colocado um doce na boca dos defensores do projeto, daqueles que querem aprovar o projeto e com a urgência necessária, e agora ele ameaça tirar esse doce, né, até que se sente e se converse. Enfim, o Republicanos, no quadro partidário que a gente tem na Câmara, ele tem votos decisivos, né? E ele está fazendo uso desse poder que ele tem. Tudo leva a crer que a votação pode ser adiada, enfim, vai ter uma reunião do Arthur Lira com os líderes e eles vão avaliar isso agora, nas próximas horas, né? Difícil dizer vai ter ou não vai ter votação. O que dá para dizer é que a pressão das big techs está uma coisa avassaladora, né? Eu diria que é o tratoraço das big techs, o correntão, para que o projeto não seja aprovado, né? E quem defende o projeto, inclusive o governo, né, as lideranças governistas e parlamentares governistas que defendem o projeto, tem que se articular e tem que se contrapor a essa pressão, né? Vai ser muito ruim para o país e para a democracia se esse projeto não for votado, porque do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um embate civilizatório, né? Esse projeto precisa ser aprovado em nome da defesa da democracia no Brasil, né? A gente já sabe hoje, aliás, isso foi aqui explicado já amplamente, com muita propriedade pelo Edu, pelo Demore, eu estava acompanhando, e todo mundo que já assistiu a alguns documentários que estão disponíveis aí para quem quiser assistir, sabe, né, do poder avassalador e absurdo dessas big techs. Isto precisa ser contido. É disso que nós estamos falando. Vários países estão fazendo as suas legislações, apesar da pressão dessas empresas. O Brasil precisa encarar esta situação. Esse poder desmesurado é incompatível com a democracia, é incompatível com o respeito aos direitos humanos, né? É incompatível com qualquer avanço civilizatório, porque essas empresas vivem do ódio e do extremismo. Essa é a lógica do negócio das big techs, né? O produto é o ódio, é o extremismo, né? E elas não querem abrir mão de nenhum centavo, por isso toda esta pressão. Então, nós estamos num debate e esse projeto precisa ser votado, porque disso depende o futuro da nossa democracia e, pensando de uma forma mais ampla no mundo, disso depende, inclusive, né, o nosso futuro com civilização. Cada país tem a sua solução, nós temos este projeto que não é perfeito, como nenhum projeto é perfeito, né? Há sempre conflitos de interesses, mas ele avança no que é fundamental. E a gente não pode perder a perspectiva do que é fundamental e do que é secundário. Ele avança minimamente no sentido de aumentar a transparência de como essas empresas agem, como elas ganham, né? Avança no sentido de estabelecer
algum tipo de, minimamente, de segurança para os usuários dessas redes, avança na questão da moderação de conteúdo. Então, são requisitos legais minimamente estabelecidos para evitar que essas redes, né, hajam num verdadeiro faroeste, que é o que nós temos até agora, né? Uma terra de ninguém. Isto precisa acabar e isto justifica a urgência da votação deste projeto. Sim, na Europa, por exemplo, isso já é discutido e com muito mais firmeza e dureza do que aqui no Brasil. Está muito mais avançado, porque as pessoas ainda ficam pensando, achando que a gente só está discutindo isso aqui, como você já disse, é uma discussão de 3 anos, e não é só no Brasil, no mundo, e principalmente na Europa. Você cria espaços de poder maior do que os próprios países. Você cria espaços de poder, essa que é a loucura. Você cria espaços de poder privados. Vamos lá, vamos falar de exército, né? Que tem uma galera da direita, não sei quem entende de exército. Qual é um dos maiores riscos que aconteceu no mundo nos últimos tempos? Esses grupos de mercenários privados acabaram se tornando mais fortes do que vários exércitos. Então você pega nos Estados Unidos, acho que chama depois Blackstone, Blackwater, o pessoal está gritando. Blackstone é um fundo de investimento. Então é o seguinte, Blackwater. Então você tem o Blackwater lá nos Estados Unidos. Os caras ficaram tão gigantes, mas tão gigantes, que começou uma discussão que é o seguinte, mas calma aí, se esses caras ficam mais poderosos que os exércitos dos países, quem garante que esses caras não podem tomar um país? A gente tem que regular esse negócio, a gente tem que limitar esse negócio. A gente está falando de lugares privados que vão ser, gente, por favor, só, assim, seja a favor ou contra, mas só por um momento limpa a cabeça, assim, das paixões, das raivas, dos preconceitos, de tudo, e só ouve isso aqui, por favor. Esses lugares, o Google, o Facebook, né, a Amazon, esses gigantes da tecnologia, eles vão ser, daqui a um tempo, já são bastante, mas vão ser o seu banco, eles vão ser a sua loja, eles vão ser o seu e-mail, eles vão ser o seu noticiário. Essa é aquela ideia do universo paralelo, do metaverso, eles vão ser tudo isso seu. E o problema é que, como vai migrando para monopólio, tudo é no mesmo lugar. O mesmo lugar que você lê a notícia é o lugar onde você tem o banco, que é o lugar onde você assiste seu programa de televisão, que é o lugar onde você assiste seu filme. Isso está na mão de uma pessoa, e essa pessoa só tem um objetivo. Porque num país, a gente elege os representantes, e elege mal, e não sei o quê, e é influente, e a galera financia a candidatura de político ladrão, e o centrão só quer barganha, tudo isso que a gente conversa tudo bem. Mas, a gente elege um governo, e o governo tem... A lei diz que o governo tem como objetivo garantir para as pessoas aquilo que está na nossa Carta Magna, na Constituição Federal. A gente está falando de criar uma nação que tem um objetivo só, que é enriquecer o dono a qualquer custo, sem qualquer limite. E o que estão fazendo agora não é nem o que eu gostaria. Eu gostaria que essas empresas privadas, por exemplo, o Google, a Alcade no Brasil, o Google tem 97% do mercado no Brasil. Isso não deveria existir. Isso deveria ser proibido. Entendeu? Tinha que ter uma internet pública ou dividir isso em várias empresas menores para ter concorrência. Tinha que ter alguma coisa. Isso não deveria existir. Então, já é contra o que eu acredito ter um monopólio, mas já que tem um monopólio, a gente está falando assim, vamos colocar alguma regra, alguma lei. Isso não é censura não, irmão. Isso não é censura, isso é regra. É regra do jogo. Imagina tu chegar num jogo de futebol... Quando o cara chega no jogo de futebol, o jogador põe a mão e agarra a bola ali não pode fazer o gol porque ele não é o goleiro. Aí o cara fala, é pênalti, cara, é censura. Cadê minha liberdade de expressão? Por que eu não posso pegar a bola aqui com a mão? Entendeu? Por que o cara não bate o lateral com o pé? Censura, deixa eu bater do jeito que eu quiser. Todo mundo vestido de verde do lado, em homenagem aqui ao meu amigo William. O cara chega e fala assim, não, eu quero de amarelo, de roxo, de rosa, de preto, de verde eu já era a cor, quero de outra cor. Não pode, tem uma regra, que todo mundo de um time, isso não é censura, é regra. A gente está falando de ter regra, o negócio. Porque se não tem regra, amanhã, meu irmão, a vítima pode ser um filho, uma filha tua. A regra, a vítima pode ser a tua empresa.
A vítima pode ser a tua religião, que tu tanto gosta. Entendeu? Então tem que ter regra, porque o papo é agora... Eu fico vendo os comentários que é a favor, é o seguinte, é Globo e censura. Entendeu, Cris? Não, porque não quer censurar. Mas calma aí, censurar o quê? O que você acha que você falou hoje que não vai poder ser falado depois? Entendeu? Que, se você fala que o Hitler foi um herói seu e que tem que sair matando gente, aí não pode mesmo. Hoje já não pode, mas a galera tem dificuldade de conseguir chamar o Twitter para uma reunião, o Twitter falou, eu não vou tirar. E aí? E aí? Então, Cris, é importante a gente sair desse lugar fácil que é o censura e Globo, né? Claro. Edu, essa situação que a gente está vivendo e discutindo aqui, que não pode ter regra, se não é censura, isso, aquilo, me lembra os primórdios da Revolução Industrial, né, onde existia trabalho infantil, as pessoas trabalhavam de segunda a segunda, jornadas exaustivas, né, mulheres grávidas trabalhavam, as pessoas trabalhavam até adoecer de exaustão, né? Era um vale-tudo, né? Uma exploração do ser humano, da força de trabalho das pessoas, né? No nível completamente... Porque não havia regra, então os donos das empresas faziam o que bem entendiam, né? Até que chegou um momento em que se falou, não, tem que ter regra, né? Claro, com muita luta das pessoas, inclusive, né? E aí foram se estabelecendo os limites para as empresas, né, nesses primórdios da Revolução Industrial, com regras sobre jornada de trabalho, condições de trabalho, né, horário de folga, dia de folga, etc., etc. Então, todos os setores da economia são submetidos a algum tipo de regulação, né? As big techs, que são empresas, não são territórios livres e democráticos por onde circula a informação, não são empresas que ganham dinheiro com ódio e com extremismo, também precisam se submeter à regulação como qualquer outra atividade econômica que existe no mundo, né? A diferença, isso talvez dificulte um pouco a compreensão de muita gente, que quando a gente fala de outras atividades econômicas, a gente fala, né, de coisas mais concretas. Essa atividade econômica no mundo virtual, às vezes, escapa um pouco a compreensão das pessoas, né, dando essa impressão de que, não, aqui é território livre, eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Nós estamos falando de atividades econômicas e de empresas que ganham muito dinheiro e ganham dinheiro, inclusive, né, com esse ódio e com esse extremismo que leva à morte de pessoas. É disso que a gente está falando. Só um ponto aqui para a nossa reflexão, que eu acho que talvez esteja, inclusive, dificultando muito esse debate sobre esse projeto, é que ele começou a ser debatido e ele começou a tramitar no Congresso num outro contexto, né? Tem 3 anos que ele está circulando. Então, essa questão da remuneração do jornalismo pelas big techs era uma questão importante. Acontece que a gente, enfim, a vida seguiu, nós vivemos as eleições, teve a experiência, né, do Tribunal Superior Eleitoral com as redes sociais, com as plataformas, durante o processo eleitoral, teve a experiência com o Telegram, né? Não apenas com o Telegram, mas a do Telegram foi a que mais chamou a atenção, porque é uma plataforma que não queria se submeter a nenhum tipo de regulação, não queria nem conversar com as autoridades eleitorais aqui no Brasil, não queria nem indicar quem era o seu representante aqui no Brasil, né? A gente precisa lembrar isso. Até que, diante de uma posição mais forte das autoridades eleitorais, eles apresentaram esse representante. Então, é disso que a gente está falando, né? É do poder absolutamente incontrolável que essas empresas têm até este momento e precisam agora se submeter, sim, a algum tipo de regulação. Quando mistura, quer dizer, traz da tramitação original deste projeto a questão da remuneração de conteúdo jornalístico, isso trouxe para o caldo e para a discussão, né, esses outros aspectos, e outros interesses entraram em conflito,
e aí se prestam a uma série de distorções, né? Então, esse é um problema do PL, mas isso é um fato, já está dado, né? Esses artigos fazem parte do projeto e a gente tem que discuti-lo dentro desse contexto mais amplo. O certo seria, na minha opinião, que o projeto fosse, de fato, que ele tratasse da questão de segurança nas redes, segurança para nós, usuários, e controles para as empresas. Este é o aspecto central do projeto, ele foi ganhando essa relevância maior em virtude de tudo que nós vivemos, né, do uso que a extrema-direita faz do ódio, e fez isso durante as eleições, e acaba, então, que o projeto ficou... trouxe muitos assuntos, falando de uma forma mais simples, o projeto tem muitos assuntos dentro dele que acabam dificultando um pouco, né, o esclarecimento das pessoas sobre aquilo que é essencial, que é a segurança dos usuários, que é ter política de moderação de conteúdo, e que leva essas empresas a ter mais transparência, né? A gente não pode perder de vista isso, que este é o aspecto central, né? E que essa questão da remuneração de conteúdos e tal é um conteúdo, diante da questão mais importante, é um conteúdo, de fato, secundário. Enfim, essa é a situação que nós temos e este debate precisa ser travado, com muita firmeza, com muita clareza e com muita serenidade, porque, de fato, é uma questão de garantia da nossa democracia, de sobrevivência da nossa democracia, e é um embate civilizatório que nós estamos tendo no Brasil neste momento, né? E, claro, né, quem é a favor da democracia e do avanço civilizatório precisa apoiar este projeto.